Olha a bomba que acabou de estourar no cenário político e diplomático hoje. O presidente da Argentina, Javier Milei, veio até o Brasil, mais especificamente em São Paulo, e ele simplesmente soltou os cachorros para cima do presidente Lula e para cima do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Galera, o clima azedou de um jeito que você não tá entendendo. O Milei chamou o Lula de presidiário e ladrão e não parou por aí não, sobrou até para o Moraes, onde ele foi zombado por conta das suas características físicas. O Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, não deixou barato, galera, e já tomou uma iniciativa pesadíssima de contra-ataque imediato. Eles convocaram o embaixador brasileiro na Argentina, o Júlio Bitelli, de volta para Brasília em caráter de urgência. Essa medida, galera, é um dos protestos mais graves que existem na diplomacia mundial antes de um rompimento total. Mas o que de fato está por trás dessa briga pesada, galera, segura aí que o buraco é bem mais embaixo. Para você entender a gravidade da situação, essa convocação do embaixador Júlio Bitelli funciona como um puxão de orelha público e internacional na Argentina. O Itamaraty considerou que as falas do Javier Milei foram uma verdadeira afronta direta, não apenas para o presidente Lula e também para o poder judiciário, mas também a toda a população brasileira. Galera, quando um país chama seu embaixador de volta para consultas, ele está dizendo para o mundo que as relações diplomáticas estão correndo um risco seríssimo de congelamento. Então essa informação bombástica, ela foi confirmada diretamente pelo Itamaraty à equipe de reportagem da CNN. Então o embaixador Bitelli, ele recebeu a ordem de largar tudo em Buenos Aires e pegar o primeiro voo para reunir o quanto antes com o chanceler Mauro Vieira, que é o chefe da diplomacia do governo Lula. Então as datas para essa reunião de emergência já foram cravadas pelas autoridades brasileiras, revelando o desespero nos bastidores. Galera, essa reunião de cúpula com o chanceler Mauro Vieira foi marcada para acontecer entre domingo e segunda-feira, mostrando que o governo brasileiro não quis esperar nem mais um minuto para dar o troco na mesma moeda. O Ministério das Relações Exteriores fez questão de deixar muito claro que essa convocação é o protesto formal mais forte que o Estado brasileiro poderia adotar contra as ações e contra os discursos de um líder de outra nação vizinha. Então a decisão foi tomada diretamente em Brasília, após analisarem os vídeos dos discursos inflamados de Milei. Toda essa confusão acabou acontecendo durante um evento político gigantesco lá em São Paulo, na convenção do Partido Liberal, o PL. O Milei viajou ao Brasil com um propósito muito claro, que é o apoiar a oposição, e acabou cruzando uma linha vermelha que há muitos anos não se via na história da diplomacia da América Latina. Mas o que o Milei foi fazer exatamente nessa convenção do PL? O presidente argentino desembarcou em solo brasileiro para participar ativamente da oficialização da candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Então, esse evento do Partido Liberal acabou colocando Javier Milei no mesmo palco que as principais lideranças da oposição ao governo atual. Foi nesse cenário cercado de apoiadores da direita brasileira que o mandatário de Buenos Aires se sentiu totalmente à vontade para disparar os ataques pessoais mais pesados contra o chefe de Estado do Brasil. As declarações caíram como uma bomba nos bastidores do poder em Brasília, pois o Itamaraty não esperava que um presidente estrangeiro usasse o próprio território brasileiro para insultar as maiores autoridades do país de forma tão agressiva e sem filtros. Só que esses insultos textuais chocaram até os analistas mais experientes pela escolha de palavras de Milei, e o teor exato desses xingamentos vai te impressionar. Galera, então vamos aos fatos e às palavras exatas que acabaram gerando esse caos internacional. No sábado, durante o seu discurso inflamado na convenção do PL, que lançou inclusive a candidatura do Flávio Bolsonaro, o Milei subiu ao microfone e já atacou a honra do presidente brasileiro, é claro, diante de uma plateia lotada que aplaudia as provocações. Logo em seguida, ele também milhou a sua artilharia verbal
contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, falando das suas características físicas. Então, essas ofensas pessoais e diretas foram um estopim para que o Itamaraty considerasse a atitude de Milei uma quebra sem precedente do decoro internacional e também da soberania das instituições nacionais brasileiras. Só que o Milei, ele não parou somente nos xingamentos, ele fez um pedido direto e bem específico para o próprio Flávio Bolsonaro. Galera, toda essa revolta e o uso de termos pesados por parte do Javier Milei tem uma explicação de bastidor que acaba envolvendo o próprio ex-presidente, o Jair Bolsonaro. O ministro do STF, o Alexandre de Moraes, havia negado anteriormente um pedido formal para que o líder argentino pudesse realizar uma visita a Jair Bolsonaro. Vale lembrar, galera, conforme apontado no próprio artigo do Correio do Brasil, que o ex-presidente brasileiro, ele cumpre pena decorrente das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no país. Então essa barreira jurídica, que foi imposta pelo Alexandre de Moraes, impediu o encontro planejado entre os dois aliados políticos de direita, o que acabou deixando o Milei completamente enfurecido. Sabendo que estava proibido de ver o amigo, o presidente argentino acabou usando o palco em São Paulo para desabafar e atacar diretamente as decisões da nossa Suprema Corte. Foi aí que ele acabou disparando uma última frase cortada que com certeza revela o seu desprezo. Ao reclamar publicamente sobre a decisão judicial do Alexandre de Moraes, que acabou barrando a sua agenda com o ex-presidente, o Milei soltou a seguinte frase no evento: "O lixo não me..." Galera, embora a transmissão, até mesmo o registro, tenha sido interrompido nesse ponto exato, o teor da mensagem deixou claro o tamanho da insatisfação do líder vizinho com as regras institucionais do Brasil. Para o governo federal e também para o próprio judiciário, essa postura foi a gota d'água. A reação, ela não ficou presa apenas às notas de repúdio da diplomacia. O contra-ataque comandado por Lula e que acaba envolvendo o isolamento do próprio embaixador Bitelli é uma iniciativa prática para mostrar que o Brasil ele exige respeito mútuo. Então as consequências econômicas e políticas desse embate entre as duas maiores potências da América do Sul começam a desenhar um cenário de isolamento para a Argentina na região. Então o que será que o Itamaraty planeja fazer a partir de agora? A grande jogada agora está na mão do ministro Mauro Vieira e, é claro, do embaixador Júlio Bitelli. Fontes diplomáticas estão indicando que essa consulta em Brasília serve para desenhar uma linha de ação dura contra o governo argentino. Ao retirar o embaixador de Buenos Aires, o Brasil ele deixa a embaixada sem o seu comando principal, o que acaba atrasando os acordos comerciais, parcerias de fronteira e votações importantes no bloco do Mercosul. O recado do Lula e também, é claro, do Moraes é cristalino. Enquanto Milei não moderar o tom ou até mesmo apresentar desculpas formais pelas ofensas, os canais oficiais de conversa direta entre as duas presidências vão continuar completamente congelados. Então, essa postura firme do governo brasileiro pegou muitos aliados do Milei de surpresa, que não esperava, é claro, uma resposta tão rápida e institucional do Itamaraty, mas o impacto disso na política interna da própria Argentina promete ser gigantesco. Do lado argentino da fronteira, a repercussão dessa crise já começou a gerar debates intensos. A oposição a Milei em Buenos Aires deve usar essa convocação do embaixador brasileiro como uma prova de que a política externa do atual presidente está isolando o país dos seus parceiros comerciais mais vitais, já que o Brasil é o maior comprador dos produtos manufaturados argentinos. A decisão do Milei de priorizar um evento partidário do PL lá em São Paulo e atacar figuras do STF e do Executivo brasileiro acabou colocando os diplomatas de carreira da Argentina em uma situação extremamente justa e delicada. Eles correm contra o tempo para tentar acalmar os ânimos sem parecer que estão desautorizando o próprio presidente Milei. Só que a pressão do governo Lula para que haja uma retratação pública só vai aumentar a cada hora, criando um verdadeiro xadrez político internacional onde ninguém quer ceder. Galera, enquanto o embaixador Júlio Bitelli arruma as malas para desembarcar em Brasília e dar o seu relatório detalhado ao chanceler Mauro Vieira, os bastidores do Supremo Tribunal Federal também se movimentam. Interlocutores do ministro Alexandre de Moraes apontam que o judiciário brasileiro se mantém firme no cumprimento das decisões e que ofensas de líderes estrangeiros em solo nacional não vão mudar o andamento dos processos criminais em curso no país, incluindo as próprias restrições impostas a Jair Bolsonaro. Então a tentativa do Milei de usar o palanque do Flávio Bolsonaro
Bolsonaro para peitar a Suprema Corte do Brasil, acabou unindo ainda mais os poderes executivo e judiciário em uma defesa conjunta da soberania nacional. Então essa união institucional acaba criando uma barreira pesada contra qualquer tentativa de pressão externa, deixando o líder argentino em uma saia justa diplomática sem precedentes. E é claro, galera, que é importante destacar o papel da convenção do PL em São Paulo nesse cenário caótico. O evento, que deveria ser focado apenas na estratégia eleitoral interna da oposição e também na candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República, acabou virando, é claro, o epicentro de uma crise internacional que pode durar meses. Então, os organizadores do evento tentaram capitalizar a presença do Javier Milei como uma demonstração de força e alinhamento global da direita, mas o preço político cobrado pelo Itamaraty veio na velocidade da luz. Ao chamar o embaixador de volta, o governo brasileiro mudou o foco do debate público e a pauta deixou de ser o lançamento da candidatura da oposição e passou a ser o desrespeito do presidente vizinho contra as instituições do Brasil. Então, esse contra-ataque estratégico acabou esvaziando parte da narrativa que o Partido Liberal tentou construir no final de semana. Então, os analistas internacionais já estão apontando que essa iniciativa de Lula e de Moraes em responder de forma drástica serve como um aviso claro para outros líderes mundiais que pensam em interferir na política brasileira. Então, o Brasil ele possui uma tradição diplomática de mediação e de diálogo, mas a decisão de convocar o embaixador para consultas prova, é claro, que existem limites rígidos quando o assunto acaba envolvendo insultos pessoais diretos aos chefes dos poderes da República. Chamar o presidente da República de tal coisa, né? E é claro, o ministro do Supremo Tribunal de tal coisa, em um evento público oficializado, quebrou todas as regras de convivência pacífica entre as nações vizinhas. Então, Itamaraty fez questão de registrar esse descontentamento de forma oficial para que conste nos anais da diplomacia do continente, isolando a postura intempestiva de Javier Milei diante da comunidade internacional. Agora, galera, todas as atenções estão se voltando para o Palácio do Planalto e para o prédio do Ministério das Relações Exteriores em Brasília. O relatório que o embaixador Júlio Bitelli vai apresentar nas próximas horas vai determinar se o Brasil vai manter o embaixador afastado de Buenos Aires por tempo indeterminado ou vai se aplicar sanções diplomáticas ainda mais severas, como a redução do nível das relações consulares. O silêncio do presidente Lula sobre o caso até o momento é simplesmente estratégico. Ele está deixando que o próprio Itamaraty e o peso das instituições apliquem o corretivo diplomático em Milei, evitando transformar, é claro, a crise em uma discussão puramente pessoal entre os dois mandatários. Então, essa postura institucional confere ainda mais gravidade à iniciativa brasileira, mostrando que é o Estado que está reagindo à afronta e não apenas o indivíduo político. Galera, o desfecho dessa briga gigante entre o Brasil e a Argentina está ainda longe de acontecer, mas uma coisa ela é muito certa. A iniciativa do Lula e do Moraes de enquadrar Javier Milei após os xingamentos na convenção do PL acabou mudando completamente o tabuleiro geopolítico da América do Sul. A Argentina agora se vê na posição de ter que gerenciar uma crise com o seu principal vizinho e parceiro econômico. Tudo por conta de um discurso inflamado em São Paulo que acabou chamando o ministro do STF e o presidente. O embaixador brasileiro já está a caminho de Brasília e as próximas decisões do Itamaraty podem sim congelar de vez os laços entre os dois países. E você, galera, o que você achou dessa reação drástica do governo brasileiro e, é claro, do STF contra o presidente argentino? Deixa sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos capítulos dessa crise. Galera, hype o nosso vídeo. Se você ainda não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Além de você apoiar o canal, você começa a receber materiais e vídeos exclusivos para membros e assim você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!